Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O dia 10 de setembro foi definido como o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio. O objetivo é reduzir o preconceito e falar abertamente sobre esse tema que até poucos anos atrás era considerado um tabu. O número de suicídios entre jovens e adolescentes vem crescendo, o que tem gerado uma grande preocupação para as autoridades de saúde. E a pandemia da Covid-19 também vem agravando os casos de doenças mentais que podem levar ao sofrimento e à morte. A prevenção ao suicídio é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o psiquiatra Felipe Augusto Cursino de Freitas, que é membro da Associação Mineira de Psiquiatria. Felipe, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu queria começar a nossa conversa falando da campanha Setembro Amarelo. Ela existe desde 2014. Até então, falar sobre suicídio era uma coisa muito difícil. E desde então, essas campanhas falam mais abertamente sobre o assunto. Você acredita que já vem tendo resultado falar-se mais abertamente sobre o suicídio? Ou seja, os números têm diminuído por causa disso? Olá, Fernando. Eu agradeço o convite, que eu recebi. Em relação à campanha Setembro Amarelo, ela começou em 2014, mas assim, ela precisa ainda ser mais intensificada. É necessário que ela melhore mais, porque os números não estão diminuindo de suicídio aqui no nosso país, embora estejam no mundo, e é um assunto que ainda é um tabu. Um tabu, uma coisa que as pessoas evitam falar. A gente vem aí de 2 anos de pandemia, uma situação atípica em que todo mundo ficou isolado em casa, que o volume vamos dizer assim, de casos de depressão e de ansiedade, todo mundo disse que aumentou muito. Em relação à questão do suicídio em si, houve um aumento também? Já existem estudos que mostram que a situação tenha piorado nesse período? Apesar de no mundo ter havido uma redução no número absoluto de mortes por suicídio, hoje nós estamos com aproximadamente 703 mil mortes por suicídio por ano. Aqui no Brasil os números têm aumentado, infelizmente, ao longo do tempo e também agora nessa pandemia, a chamada quarta onda, a eclosão dos transtornos mentais e, infelizmente, o aumento do número de suicídios também. Eu queria mostrar para o senhor e também para os nossos espectadores que todos os anos os idealizadores da campanha Setembro Amarelo produzem vídeos justamente para conscientizar as pessoas sobre a importância de se perceber detalhes que possam identificar se algum amigo ou parente pode estar pensando em tirar a própria vida. Vamos assistir a um deles. Felipe, a gente sabe que a maioria absoluta das pessoas que cometem o suicídio ou que tentam cometer o suicídio tem alguma doença mental. No entanto, pelo que mostrou o vídeo ali, mais da metade das pessoas que que cometeram o suicídio fizeram isso sem ter tido nenhum diagnóstico, sem ter tido nenhuma chance de ter uma consulta médica para mostrar que tinha algum problema e que possivelmente poderia talvez até ter evitado esse mal maior. Como mudar essa realidade? Como fazer com que mais pessoas tenham acesso ao sistema de saúde para poder ter esse diagnóstico e diminuir esses números? No caso, eu acredito que as campanhas educacionais a respeito de transtornos mentais e também tentar retirar o estigma que existe em relação às pessoas que estão em sofrimento mental, isso poderia sim melhorar o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. Infelizmente, ainda existe uma cultura de achar que o problema psiquiátrico, muitas vezes,
não é uma coisa séria, e na verdade é. Né? São condições de saúde, como das outras áreas da medicina também, e que necessitam de avaliação diagnóstica e de tratamento também. Você acha que existe ainda muito preconceito em relação a essa questão das doenças mentais no Brasil? Infelizmente, sim, existe. Até está um pouco melhor do que já esteve, né? Mas as coisas deveriam estar um pouco melhores, né? Porque facilitando o acesso dessas pessoas ao serviço seria mais fácil para que elas pudessem, né, fazer um diagnóstico correto e realizar o tratamento. Queria mostrar um outro vídeo. Nós conversamos com uma voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Segundo ela, nos atendimentos realizados durante a pandemia, muitas questões ligadas ao medo, à tristeza e às perdas aumentaram muito. Olha só. Era um clima de medo, era um clima de angústia mesmo, de aflição, era um clima de muita dor, porque foi o que a gente viveu, né? As pessoas não podiam, nós tivemos, a partir de um certo momento, que parar com tudo que a gente fazia. Então, isso refletiu muito nas chamadas do CVV. Normalmente as pessoas chamam do trabalho, da escola, de casa, mas para falar da própria dor. E dessa vez foi muito interessante porque as pessoas ligavam de dentro de casa e elas traziam, era muito medo. Medo de alguma coisa que ia acontecer e não sabia como que era. O medo de ter contato com as outras pessoas e ser contaminado ou contaminar. O medo de perder. Muita gente ligava falando das perdas que tinha vivido. E foi muito doloroso no princípio, porque eram perdas que nem podia se trabalhar o luto, né? Nem podia fazer o fechamento. O luto trabalhava através da exposição de sentimento, mas não podia viver o luto. Não podia fazer todo o processo de fechamento da perda. Felipe, essas questões que são colocadas pela voluntária e do CVV em relação à desesperança, em relação ao luto pela perda, isso tudo pode servir como gatilho para um ato mais radical, que é a tentativa de suicídio? Sim, pode. O sentimento de desesperança, ele é o sentimento mais vinculado ao comportamento suicida como um todo, tanto as tentativas quanto ao suicídio consumado. A pessoa, quando está sentindo o sentimento de desesperança, ela perde totalmente a crença, né? A esperança de que alguma coisa, que as coisas vão melhorar e que ela vai sair daquela situação difícil na qual ela se encontra no momento. Existem informações que a gente tem de estatísticas de que os homens consumam mais o suicídio, mas as mulheres têm um número maior de tentativas. Qual que é a explicação disso? Essa informação, ao que tudo indica, de acordo com os estudos que são publicados, ela parece ser verdadeira. Os homens costumam usar meios mais letais em suas tentativas de suicídio. E as mulheres usam meios menos letais, por isso morrem menos. Mas o ideal é que a gente tente identificar o comportamento suicida o quanto antes, para que a pessoa nem sequer chegue a fazer uma tentativa de suicídio. Existem estudos já que mostram a questão da idade, classe social, algum tipo que mostre o risco maior dentro de determinadas características da pessoa ou não? Isso não tem a ver, vamos dizer assim, com a classe social, com a idade? Como é que funciona isso? O fato de uma pessoa não estar num grupo de risco, naquele momento, não significa necessariamente que ela não esteja em perigo. E é por isso que a gente deve selecionar e avaliar cada pessoa individualmente, caso a caso. Mas, assim, falando da idade, dos 15 aos 29 anos e as faixas etárias mais idosas, elas costumam ter mais problemas em relação ao comportamento suicida. Agora, após a pandemia, houve uma piora importante no comportamento suicida e do suicídio consumado entre adolescentes, de ambos os gêneros, né? E
as pessoas mais idosas que têm doenças incapacitantes, que estejam com problemas psiquiátricos mais graves, elas também são um grupo de risco bem importante, né? É bom a gente ficar de olho bem nessas pessoas. Perfeito. Eu queria mostrar mais uma fala da voluntária do CVV que disse sobre a importância da escuta nesses momentos que a gente viveu aí de maior desesperança. Veja só. É primordial. Imagina eu ter que viver tudo isso que nós vivemos sem poder falar. E quando a gente fala da escuta, eu vou falar da escuta do CVV, que é uma escuta empática, que é uma escuta compreensiva, é uma escuta embasada na compreensão de que a pessoa está sentindo sim, e eu preciso tentar compreender com ela de que maneira ela está sentindo. É uma escuta que precisa de respeito, muito respeito, porque todos nós estamos sentindo, mas cada um de nós temos a nossa forma particular de sentir. Eu não podia minimizar a dor de alguém que não tinha perdido ninguém, em detrimento da dor de alguém que tinha perdido 5 membros da família. Então, como em todas as situações da vida, a gente compreendeu, principalmente numa questão de pandemia, o tanto que é importante ser ouvido, o tanto que é importante ter alguém para nos ouvir, alguém que não nos julgue, que não critique, que não condene a minha forma de sentir, que não me dê receitas prontas para sair dessa dor e desse sofrimento. Felipe, a voluntária explicou muito bem essa questão da escuta, né? Da importância de se escutar o que a pessoa tem a dizer. Agora, e o que falar para essa pessoa? O que dizer para alguém que está vivendo uma angústia tão grande e pensando até em tirar a própria vida? A melhor coisa nesse momento é você ter empatia, né? Você tentar se colocar no lugar do outro. Tentar entender o sofrimento que ela está passando e acolher, receber. E para isso, você não precisa nem ser médico, nem ser psicólogo, você precisa ser um ser humano que está interessado em ajudar outra pessoa. A gente precisa escutar e dar suporte, tentar aliviar esse sofrimento da melhor forma possível. Uma coisa que a gente pede sempre para não fazer é subestimar. Se a pessoa está falando com você que ela está pensando em tirar a própria vida, você deve levar isso a sério até que seja provado o contrário. Mas ninguém tem como provar o contrário. Infelizmente, existem casos, né, que o paciente suicida chega no serviço de urgência, às vezes, e a pessoa diz que quem vai atender acha que está chamando a atenção, que não quer realmente se matar, mas só a própria pessoa sabe das próprias intenções. Portanto, a gente tem que sempre levar em consideração como se fosse algo realmente sério, mesmo que depois se mostre que não é sério. A gente tem sempre que acolher esse sofrimento, não dizer, não, isso é só para chamar a atenção. A gente sempre procurar aliviar esse sofrimento. Pois é, e quais são os sinais, quais são os detalhes que a gente pode perceber numa pessoa para eventualmente descobrir que realmente o caso é sério, que merece uma atenção maior? As pessoas costumam dar alguns sinais que podem ser mais perceptíveis? Pode sim, mas nem sempre os sinais são claramente perceptíveis. Pode ser bem difícil e nós muitas vezes vamos precisar de ajuda e pessoas da família dessa pessoa, né, que está em sofrimento mental agudo. Um dado da história que pode ser utilizado, sobretudo em pacientes adultos, né, e algumas vezes também nos idosos, é saber se a pessoa já tentou suicídio alguma vez, a tentativa anterior de suicídio. Isso é muito importante. Nas crianças e nos adolescentes, né, sobretudo nos adolescentes, a história prévia de um transtorno mental diagnosticado, com tratamento ou não, é um elemento muito, muito importante para que se possa fazer uma classificação de risco. Falando agora um pouquinho da pandemia,
né? Essa pandemia que trouxe muito sofrimento. O isolamento social que a pandemia causou, ele pode sim ser responsável por piora de quadros psiquiátricos, eventualmente de eclosão de alguns quadros e pode se tornar uma coisa perigosa para a pessoa ficar num nível de sofrimento muito alto sem receber o devido cuidado. Né? Isolamento social, as pessoas que começam a perder desempenho no trabalho, na escola também, brigas frequentes com casa ou com outras pessoas fora de casa, pessoa que começa a se tornar mais irritável, começa a ter muitas dificuldades no sono, tudo isso pode ser bem perigoso para o desenvolvimento, né, para uma agudização do quadro psiquiátrico, surgimento e para a ocorrência de alguma das fases do comportamento suicida. Felipe, para finalizar, você falou aí da questão do aumento do número de suicídios entre crianças e adolescentes. Isso particularmente me assusta muito, porque você imagina a que nível chegou, né? Uma criança ou um adolescente que tem toda uma vida pela frente para tirar a própria vida. Como se prevenir e como se perceber nessa faixa etária os detalhes que possam levar a isso? Bom, a história do fator de risco mais importante para que uma criança ou adolescente possa vir a cometer suicídio é a presença de um transtorno mental. Se houver suspeita de a presença de algum tipo de transtorno mental, ou mesmo se já houver um diagnóstico, essa é a primeira coisa que deve ser levada em consideração. Perceber alterações de comportamento, perceber se a criança ou adolescente estão se mutilando, se machucando, que é uma coisa que infelizmente tem aumentado, saber se já conversou com alguém, com algum dos amigos, algum confidente, sobre que seria melhor estar morto, esse tipo de coisa, e o que fazer nesse caso é procurar ajuda. Bom, eu sei que ninguém me perguntou nada, mas eu particularmente sou psiquiatra da infância e adolescência também. Inclusive, eu estou aqui no CEPAI, né, onde eu trabalho. E, infelizmente, o número de pessoas, de crianças e adolescentes que estão se machucando de propósito, que estão tentando suicídio, na nossa prática aqui, está subindo. Né? E nós pedimos toda a atenção, todo o cuidado e não se intimidar e procurar ajuda se necessário. Tá? O serviço está aqui à disposição e o que nós pudermos fazer para ajudar as pessoas, nós vamos fazer. Perfeito. Felipe, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Fernando. Prazer. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.